No dia 6 de junho, na ADA, que é o maior congresso de diabetes do mundo, a Lilly apresentou os dados do TRIUMPH-1, aquele estudo gigantesco de fase 3 sobre a retatrutida na obesidade. No mesmo dia, o estudo do diabetes, o Transit, que eu já falei aqui no canal, ele foi publicado lá no Lancet. E caso você não saiba o que é essa revista, né, o Lancet, a gente está falando de uma das revistas mais respeitadas na medicina que existe. Nada é publicado nessa revista sem passar por revisão por pares, ou seja, outros cientistas sem nenhuma ligação com a empresa em si, no caso a Lilly, eles conferem todo o estudo e eles tentam achar alguns furos antes desse estudo ele ser publicado. Então, não é simplesmente a Lilly falando que o seu produto ele é top. Não, ele passou por vários filtros totalmente independentes, sem interesse, então a gente está falando de algo altamente relevante. Eu já fiz diversos vídeos aqui no canal trazendo todos esses números em relação à queda de peso, que a gente já está cansado de saber que agora está tudo fechado nesses estudos. E é exatamente isso que a maioria dos vídeos eles vão cobrir: quantos quilos as pessoas perderam, o percentual de gordura que caiu, a comparação da retatrutida com a cirurgia bariátrica. Óbvio que isso é importante pra caramba. Só que é algo que a gente já meio que está cansado de saber, é o que você vai encontrar em todo canto, no YouTube, no Instagram. Então, o objetivo desse vídeo é trazer para vocês outros detalhes, porque dentro desse estudo de obesidade tinham duas coisas sendo medidas em paralelo que não tem nada a ver com um simples número que cai na balança. São justamente essas duas coisas que provam na prática tudo o que eu venho falando há meses sobre a retatrutida aqui no canal. Mas antes da gente esmiuçar todos esses detalhes desses estudos, você já sabe, deixa seu like nesse exato momento, se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Caso você não curta esse vídeo até o final, lá na frente você vai e retira o seu like e tá tudo certo. Esse é o combinado que eu faço com vocês em todos os vídeos. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Primeiro, deixa eu te explicar como o estudo ele foi montado, porque toda essa arquitetura, né, todo o desenho do estudo já diz coisa pra caramba. O TRIUMPH-1 não foi aquele estudo simples, né, no sentido de que vamos dar o remédio para essa galera e ver quantos quilos essa galera vai perder. Não, ele foi montado em 3 camadas dentro de um estudo só, beleza? Tinha o estudo principal, né, com gente com obesidade, mais de 2.300 pessoas, gente pra caramba, e dentro dele tinha 2 subestudos, vamos chamar assim. Um desses subestudos pegou as pessoas que tinham dor no joelho, né, causada na maioria das vezes por osteoartrite, e o outro subestudo, ele pegou pessoas que tinham apneia do sono de moderada a grave, beleza? Então, para um pouquinho, reflete e pensa no que isso significa. A mesma molécula, a retatrutida, em um estudo só, sendo testada tudo ao mesmo tempo para ver se ia dar certo, sarar, curar essas 3 coisas que a medicina convencional trata como se fossem 3 coisas separadas em consultórios completamente diferentes. O seu problema metabólico de peso geralmente é tratado com endocrinologista, com nutricionista. O seu problema de joelho, caso você tenha, você vai lá no ortopedista, você passa no fisioterapeuta. Caso você tenha apneia do sono, né, você consulta com um pneumologista. E muitas vezes, nenhum desses 3 especialistas, eles estão conversando entre si. Então, começa a ligar essa mentalidade de profundidade em relação à análise da retatrutida. E o que aconteceu? Esses 3 marcadores, eles caíram juntos. E grave essa informação porque a gente vai voltar nela no sentido de que esses 3 problemas, eles foram sanados tudo ao mesmo tempo. E aí você vai começar a perceber que a gente não está falando de um simples composto que trata simplesmente perda de peso, igual semaglutida, tirzepatida. Não, é algo muito mais profundo. Então, vamos começar por esses pequenos detalhes nesses subestudos. Vamos começar pelo joelho, né? As pessoas que tinham osteoartrite no joelho, lá nesses estudos, elas tiveram 73% dessa dor reduzida. E teve um outro estudo da retatrutida dedicado apenas a observar a melhora no joelho, onde a redução bateu em quase 76%. Uma em cada 8 pessoas terminou esse experimento lá no final do estudo sem dor, completamente zerado. O joelho dessas pessoas foi curado. Agora presta atenção, porque é justamente aqui que mora o erro que todo mundo acaba cometendo. Tem aquela explicação preguiçosa e rasa que você vai ver por aí a galera falando o seguinte: óbvio, a pessoa emagreceu porque ela tirou o peso de cima do joelho. Por isso que o joelho dessa pessoa começou a doer menos. Óbvio que isso faz parte da melhora, mas está longe de ser a história contada por completa. Porque se fosse simplesmente uma carga mecânica que está afetando o joelho dessas pessoas, a gente teria esses resultados em outros estudos com uma simples dieta, onde há redução de peso. E não é assim que funciona. A osteoartrite, caso você não saiba, não é simplesmente um problema na peça que está sendo acometida pelo excesso de peso lá no seu joelho. Na maioria das vezes, se trata de um processo inflamatório. A sua articulação comprometida, ela fica mergulhada, ela fica submersa em uma camada de inflamação que vai corroendo toda essa cartilagem de dentro para fora. E de onde vem essa inflamação, Breno?
Boa parte dela vem da gordura visceral, daquela inflamação sistêmica, a nossa falha número 1, que eu falo incansavelmente em todos os vídeos. O seu tecido gorduroso, principalmente a sua gordura visceral, aquela gordura mais profunda, ela fica jogando na sua corrente sanguínea citocinas inflamatórias o dia inteiro. Então, o seu joelho, ele também é afetado por isso. Lá no final dessa linha, dessa inflamação crônica, ele fica tomando porrada, ele fica submerso, mergulhado nesse caldo inflamatório que corrói tudo de dentro para fora. E quando a retatrutida ela entra nesse processo, ela não só vai te fazer emagrecer, mas ela diminui essa inflamação sistêmica e o seu joelho, ele fica livre, ele não fica sendo corroído de dentro para fora, mas não simplesmente porque você aliviou a carga mecânica devido ao peso que está despencando, mas porque a retatrutida, ela entrou como bombeiro e ela apagou todo o incêndio que estava corroendo a sua articulação. Por isso que teve gente que saiu desses estudos com zero dor, nenhuma dor. Percebe que, de novo, a gente não está maquiando o sintoma com a utilização da reta, a gente está indo lá na raiz do problema e sanando esse problema. Partindo para o segundo ponto, que também foi avaliado lá nesses estudos, a apneia do sono, e esse é um problema que muita gente acaba subestimando. As pessoas que sofriam com a apneia do sono de moderada a grave, dentro desses estudos, tiveram o número de paradas respiratórias por hora caindo em até 60%. Só para você ter uma ideia do tamanho desse impacto, porque às vezes fica difícil mensurar, caso você não sofra com isso, a média dessas pessoas era parar de respirar quase 59 vezes por hora. 59 vezes que você estava dormindo e você acordava porque a sua respiração ela foi cessada. Esse número caiu para perto de 22. E se você acha que a apneia do sono é frescura, é simplesmente aquela pessoa que está ali roncando durante a noite. Não, quem sofre de apneia tem a respiração travando dezenas de vezes por hora durante a noite inteira. Isso faz com que o seu oxigênio ele comece a despencar em diversos ciclos durante a noite. E é justamente esse despencar de oxigênio que é um dos fatores que contribuem para você ter um maior risco de infarto do miocárdio, de AVC, arritmia cardíaca, às vezes aquela sua pressão alta que não cede, mesmo que você tome diversos remédios. Além disso, as pessoas que sofrem com a apneia do sono, caso você acometido por esse problema, comente aqui pra gente. Geralmente essas pessoas, elas acordam cansada pra caramba, destruída. A pessoa às vezes tem 7, 8 horas de sono e no dia seguinte ela não sabe o que aconteceu, parece que ela brigou durante a noite porque ela acorda altamente fadigada. E de novo, a explicação rasa para isso é que a pessoa emagreceu, então ela meio que desafogou a garganta, aquele dado que a mecânica da respiração ela melhorou. Óbvio que a gordura que acumula em volta das vias aéreas acaba fechando essa passagem de oxigênio. Quando você relaxa durante o sono, você tende a ter essa apneia. Quando essa gordura ela sai, a via aérea ela é aliviada, vamos dizer assim. Mas tem uma outra camada que pouca gente acaba conectando. A apneia do sono ela também tem o seu componente inflamatório e um outro componente de controle de respiração lá no seu cérebro. E esse controle é altamente dependente de energia, de produção de ATP, que está ligado à nossa terceira falha, a escassez de ATP. Então, quando esse ambiente metabólico ele é impactado, ele melhora como um todo, não é só que esse tubo respiratório ele se desentope, mas o seu sistema ele volta a se autorregular e o simples ato de respirar, ele também acaba sendo impactado. Então, conectando todos esses fatores que eu acabei de falar, a gente tem o joelho dessas pessoas lá nesses estudos que estavam melhorando, que melhorou de fato por conta dessa inflamação que estava sendo despencado, a apneia do sono melhorando pela queda de gordura e também pela menor inflamação e uma maior eficiência mitocondrial, mais energia, mais ATP, aquelas 3 falhas em órgãos completamente, em sistemas completamente diferentes. E tem um outro dado para a gente fechar esse raciocínio ligado justamente à reclassificação. Como assim, Breno? Lá no estudo de obesidade, 65% das pessoas naquelas doses mais altas de 12 miligramas, elas deixaram de estar dentro daquele critério que categorizava essas pessoas como obesas. Elas não simplesmente perderam peso, elas saíram completamente de um diagnóstico de uma pessoa obesa. Já no estudo de diabetes, quase metade, aumenta o volume. 46% dessas pessoas voltaram a níveis de açúcar no sangue de quem nunca teve diabetes na vida. Então, percebe a diferença desse frame? Não é que a pessoa simplesmente emagreceu. Eu estou sendo repetitivo com isso durante o vídeo inteiro, para que vocês consigam ter essa maior profundidade quando vocês olham para esse composto, retatrutida. Todas as pessoas, elas deixaram de ter uma doença por números que classificavam alguém como doente lá nos seus exames. A gente está levando a conversa para um outro patamar. E nesse ponto eu preciso te puxar um pouco para a realidade, porque é essa parte que separa quem colhe resultado de quem fica simplesmente gastando dinheiro e perdendo seu tempo. Tudo isso que eu acabei de falar é a média de milhares de pessoas. Você não é a média de milhares de pessoas, você não é todo mundo, igual sua mãe te falava. O seu gargalo, ele pode ser facilmente o joelho, ele pode ser a apneia do sono, que tá te matando aos poucos todas as noites que você dorme. Pode ser o seu fígado, que eu já falei sobre ele em outro vídeo. Pode ser um problema glicêmico, relacionado à quantidade de açúcar que está circulando no seu corpo. Cada corpo, cada pessoa trava em uma dessas falhas de um jeito completamente diferente. Então,
a dose, a titulação e todos aqueles cofatores, né, todos aqueles compostos que fazem sentido para você, dependem justamente do seu gargalo específico, de qual é o seu problema. E na maioria das vezes, a pessoa não está nesse estado, né, em algum desses problemas, porque ela tem um mindset ruim, porque ela é fraca, porque falta força de vontade, né, eu repito isso em todos os vídeos. Falhas fisiológicas podem estar rodando durante anos internamente e você simplesmente nem sabe, porque você não colhe os seus exames, você não sabe o que acontece internamente. É por isso que lá na minha consultoria você não simplesmente escolhe um plano, deixa eu clicar aqui no plano semestral e você vai receber um protocolo. Não, você tem todos os seus exames, todos os seus marcadores avaliados, relacionando uns com os outros, não é simplesmente olhar para uma peça e esquecer todas as outras, não, a gente colhe a sua anamnese e a gente identifica qual é a sua falha, qual que é o seu gargalo, o que está travando, qualquer que seja o seu problema, né, relacionado à perda de peso, à hipertrofia, à qualidade de vida, à performance, emagrecimento, tudo. Então, a gente não vai fazer igual muita gente faz aqui no YouTube, né, esses coaches, jogar no chat GPT e te entregar um protocolo aleatório. Não, tudo é feito de maneira individualizada. A sua dieta elaborada com base naquilo que você tem costume de consumir, obviamente otimizando, né, toda a parte de macros e micronutrientes. Você tem o seu treino entregue lá no aplicativo de treino com vídeo, com descrição de cada exercício, tudo individualizado. Quer fazer parte do meu time? O link está no primeiro comentário fixado, está lá na bio do canal, em algum desses lugares. Acesse o site brenazevedo.com.br, adquire o plano e entra para o time. E agora voltando lá para o começo, principalmente em relação ao modo como esse estudo foi montado, lembra que eu te falei que a gente ia retornar e agora a sua ficha ela vai começar a cair. Eu te expliquei 3 condições, você já sabe, o joelho, a respiração que estava travando durante o sono e a gordura sumindo. Geralmente, todas essas 3 coisas são tratadas em consultórios diferentes por 3 especialistas que na maioria das vezes eles não se comunicam, né? Você não tem um trabalho multidisciplinar. Cada um cuida de uma coisa completamente isolada. E aí na prática a gente tem a retatrutida, apenas uma molécula, em um estudo apenas, derrubando todas essas 3 falhas, tudo ao mesmo tempo. Em relação à gordura, principalmente a gordura visceral, aquele depósito de inflamação preso na sua barriga, preso na sua pança, você já sabe, né? A gente fala isso em todos os vídeos, a gordura visceral não é um simples pneuzinho, é aquela gordura mais profunda que se torna um órgão endócrino, não é um tecido apenas. Essa gordura visceral, ela joga o dia inteiro, 7 dias por semana na sua corrente sanguínea, interleucina 6, TNF1-beta, interleucina 1-beta, e tudo isso acontece o dia inteiro. O seu joelho, essa interleucina 1-beta, ela liga as melanoproteinases, que são as enzimas que digerem toda a cartilagem por dentro. E o seu condrócito, que é justamente aquela célula que deveria preservar e manter toda a sua cartilagem viva e minimamente saudável, esse condrócito ele entra em um modo de destruição, de autodestruição. Por isso que a osteoartrite, ela não é simplesmente um desgaste de peça, não é um simples desgaste, uma dorzinha no joelho, ela é também uma inflamação que acontece em toda a articulação e ela começa a destruir tudo de dentro para fora. Quando a retatrutida chega, deixa eu guardar essa água. Quando a retatrutida chega, ela reduz essa carga inflamatória, ela faz toda a faxina, ela corta lá na fonte todo aquele sinal que mandava a sua articulação se autodestruir. Por isso que teve gente lá nos estudos que zerou a dor no joelho, saiu novinho. Não porque foi lá e maquiou os sintomas, mas foi porque cortou essa inflamação na fonte. E é por isso que eu sempre digo que não existe a menor possibilidade de você querer comparar semaglutida, tisepatida com a reta. Justamente porque nessa molécula a gente tem o terceiro braço, o agonismo de glucagon, e aí isso coloca a reta em outro patamar. É ele que ativa a via AMPK, aquele regulador de energia de todas as suas células, o mesmo regulador, o mesmo carinha que é ativado quando você está fazendo um treino pesado, treino aeróbico muitas vezes. A AMPK, por sua vez, ela dispara o PGC1-alfa, que é o cara que regula e manda o seu corpo a construir novas mitocôndrias, todas novinhas, todas funcionais. Você não está simplesmente queimando gordura por conta de um déficit calórico, você está reconstruindo, você está reprogramando, instalando um novo programa de produção de energia no seu corpo. O seu ATP, ele começa a subir. E toda aquela nossa terceira falha, a escassez de ATP, ela é sanada. Você vai lá na fonte, você vai lá na origem e você conserta. Por isso que o efeito da retatrutida, ela reflete em vários pontos do seu corpo. Não só porque você tirou a dor no joelho, mas você também melhorou a sua respiração, você tem mais energia para você performar em todas as suas atividades diárias. E também tem outro ponto que você precisa ficar atento. Porque é justamente esse terceiro braço, né, o glucagon, que faz dessa molécula, ela tenha, por obrigatoriedade, uma titulação muito mais controlada, muito mais cirúrgica, vamos dizer assim.
Não é igual aos outros compostos que você vai escalando a dose aí à torta direito, né? Copiando o protocolo da sua amiga, do seu brother. Não, aqui você está mexendo em um eixo metabólico que tem uma janela específica. Então, quando você, espertão, começa a escalar a dose rápido para cacete, os seus próprios receptores, que são os receptores acoplados à proteína G, eles fazem uma coisa sábia e bem específica contra a sua pressa. Sabe aquele down regulation, aquela dessensibilização de receptor que eu já falei em outros vídeos? O seu corpo, ele começa a literalmente a recolher todos esses receptores lá da superfície da sua célula para proteger você dessa pressa absurda em perder peso. Então, se você escala a dose na reta rápido demais, achando que você, bonitão, vai colher mais resultado, na maioria das vezes você colhe mais colateral e menos resultado. Isso também foi demonstrado nos estudos, né? Quando eles escalaram muito na dose, perceberam que não estava tendo um custo-benefício interessante e nesse novo estudo eles apresentaram doses menores que tiveram excelentes resultados. E eu falo isso, esses resultados específicos, no meu último vídeo sobre a retatrutida. Eu vou deixar o link aqui embaixo, para caso você não tenha assistido, assista também. Esse vídeo é importante e deveria ser assistido antes desse. E voltando, para que você tenha em mente que protocolo com retatrutida, você não copia do seu brother, da sua amiga, dos estudos, né? O estudo é uma média de milhares de pessoas, se você não é a média. A galera, né, a Lilly estava acelerando, então eles precisavam de resultado rápido, em tempo recorde, para mostrar que eles são fodão pra caralho. A sua resposta depende da sua carga inflamatória de base, muitas vezes da sua sensibilidade hepática, né? O quanto você responde, o quanto você tolera, da sua sensibilidade à insulina, obviamente, e também da sua reserva mitocondrial, de quão saudável tá todo o seu eixo mitocondrial, a sua produção de energia. Então você que tá com um problema no joelho, tá roncando a noite inteira, travando a sua respiração, tá com uma resistência periférica à insulina instalada no seu corpo e ela não sai, por mais que você perca o seu tempo tomando metformina e fazendo low carb, não pense que são problemas separados. Geralmente é um problema só que tá atacando o seu corpo e a sua saúde, e isso tá sendo refletido em diversos outros cantos. A maioria dos médicos, e obviamente existem as exceções, eles olham para tudo isso e eles enxergam 3 pacientes, tá? Eu tô falando de você. Eles olham para todos os problemas, eles veem 3 receitas, 3 consultas por mês, para sempre. Eu analiso os exames e na maioria das vezes eu vejo apenas um problema acontecendo e às vezes esses problemas estão interligados. Não é que você está sofrendo de várias doenças. Muitas vezes o seu problema está relacionado à escassez de ATP, à inflamação crônica, à resistência periférica à insulina, e tudo isso está altamente interligado. E de novo, né, o que esse último estudo publicado no dia 6 da Lilly veio a corroborar com tudo isso que eu falo durante meses. A gente não está falando de uma simples molécula para emagrecer, para te deixar bonitinho para a praia. Agora não é mais o bigode te contando uma história e você, bonitão, sabe tudo, questionando aqui nos comentários, como se você fosse um expert no assunto, como se você tivesse experiência prática atendendo milhares de pessoas durante anos. Saia do seu chat GPT, abra a cabeça. Às vezes você não tem o conhecimento necessário para esse exato momento, para entender o que eu estou falando. E não tem problema com isso, eu não estou sendo soberbo. Óbvio que não, eu não entro num vídeo de um advogado e caso eu não entenda aquilo que ele está falando, ou caso eu discorde, eu não vou igual uma criança mimada lá nos comentários e eu coloco o meu ponto de vista como se eu fosse um expert no assunto desse advogado. Não, eu simplesmente saio do vídeo. Então, caso você não seja experiente, você não atenda pessoas reais, sai do seu chat GPT, sai do cloud, qualquer que seja a IA que você utilize, e tenha um pouco de humildade e entenda que esse conhecimento é de graça. Se ele não te agrada, vai estudar por conta própria, assista os meus outros vídeos, né? Porque tudo isso são várias camadas que eu vou entregando para vocês, explicando o mecanismo, explicando toda essa parte de fisiologia. Você precisa ter o conhecimento básico em relação à endocrinologia, à biologia, um pouquinho de farmacocinética. Então, não é simplesmente testei, deu certo e o que funciona para mim é o que vai funcionar para todo mundo. Você que fica aqui nos comentários falando faz isso, faz aquilo, utiliza tal dose. Não! Tenha um pouquinho de sanidade mental e se coloque no seu lugar de fala, beleza? Dê o seu relato, curta o vídeo, pode até me xingar, mas não fique cravando relato pessoal como se fosse uma evidência, porque não é. Dito isso, caso você não tenha curtido esse vídeo até agora, já deixa o seu like, já é pra você ter feito isso, né? Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com diversas pessoas, seu amigo, seu namorado, seu pai, seu cachorro. E é isso, eu sou Breno Azevedo e fui!